7 passos para o crédito de ICMS sem violar as vedações da legislação. Segundo passo: mercadorias adquiridas serão usadas ou consumidas no estabelecimento? Esse passo remete aos chamados materiais de uso ou consumo. Olha na ilustração um exemplo de material de uso ou consumo. As ferramentas são materiais de uso ou consumo do estabelecimento. Por mais que sirvam na atividade produtiva do estabelecimento, por mais que sejam empregadas na industrialização, na comercialização, as ferramentas, a não ser quando é uma empresa de revenda de ferramentas, de comércio de ferramentas, fora isso, as ferramentas, elas não são insumos de produção. As ferramentas não são matéria-prima de nenhuma mercadoria. As ferramentas não são, em nenhuma hipótese, consumidas no processo de industrialização. Elas são utilizadas no estabelecimento e consumidas no estabelecimento. Na verdade, as ferramentas são materiais de uso. Há alguns produtos que são materiais de consumo. Por exemplo, o material de escritório. O material de escritório ele é consumido no estabelecimento, mas ele não é matéria-prima, não é embalagem, não é material intermediário, não é consumido no processo de industrialização, não é revendido. Tanto os materiais de uso, como é o caso das ferramentas, quanto os materiais de consumo, como é o caso dos materiais de escritório, ambos não dão direito a crédito de ICMS, conforme artigo 33, inciso 1 da Lei Complementar 87/96 da Lei Candir. Importante conferir esse artigo, eu transcrevi ele para você aí. Na aplicação do artigo 20, que é o artigo do princípio da não cumulatividade, do direito ao crédito, observar-se-á o seguinte: somente, apenas darão direito a crédito mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2033. Então veja que até 31 de dezembro de 2032, o direito a crédito de material de uso ou consumo estará vedado, estará proibido para os contribuintes do ICMS. E assim eu não posso cravar que em 2033 nós teremos esse direito ao crédito a partir de 1º de janeiro, porque esse prazo já foi prorrogado várias vezes. A lei complementar é de 96. Então, o primeiro prazo era 1999. 1999 haveria direito ao crédito do material de uso ou consumo. Isso depois foi prorrogado para 2003, para 2007, para 2011. Eu me lembro que eu dei aula no MBA, se eu não me engano, foi em dezembro, por volta ali do dia 10 de dezembro do ano em que terminava a prorrogação. Eu acho que foi essa prorrogação aí de 2011. E eu falei para os meus alunos: olha, pessoal, se não sair uma lei complementar até o fim do ano prorrogando essa vedação do direito ao crédito do material de uso ou consumo, eu prometo, no primeiro dia de aula do ano que vem, eu tinha aula com aquela turma na virada do ano, então antes do final do ano, e era a primeira aula do ano seguinte, do mês de janeiro ou fevereiro, eu prometo que na próxima aula eu subo em cima dessa mesa, tinha aquela famosa mesa do professor, a mesa bem reforçada, e canto o hino do Palmeiras. E eu sou corintiano, então eu canto o hino do Palmeiras e visto uma camisa do São Paulo. Canto o hino do Palmeiras vestindo a camisa do São Paulo, eu que sou corintiano. Claro que eu não faria isso, eu não passaria esse vexame. Primeiro que eu não sei cantar nem o hino do Corinthians direito, ainda mais cantar o hino do Palmeiras. Eu não passaria esse vexame se eu não tivesse certeza da prorrogação. Então a situação dos estados brasileiros não permite que eles abram mão de receitas. Significa o seguinte: se for admitido o crédito de material de uso ou consumo, eu terei uma maior compensação do imposto. Eu terei mais operações sendo compensadas. E, com isso, o débito do contribuinte no final do mês, dos contribuintes no final do mês, será menor. E a arrecadação do ICMS vai cair.
Então, por isso que as prorrogações são sucessivas. Estávamos na expectativa de uma reforma tributária, tudo caminhava muito bem aqui para que tivéssemos uma reforma tributária no ano de 2020, mas aí veio a pandemia do coronavírus e acabou caindo por terra, jogando por água abaixo a reforma tributária, e eu acredito que não tenhamos a reforma tributária tão cedo. De qualquer forma, essa é uma aposta da minha parte, material de uso ou consumo, continuando o ICMS, não havendo uma reforma tributária que extinga o ICMS e o faça ser incorporado junto com outros tributos pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, se o ICMS prosseguir, sobreviver até 2033, em 1º de janeiro de 2033, em tese haverá o direito ao crédito, mas até lá eu acredito que o Brasil não vai mudar o tanto suficiente para que não haja necessidade dessa prorrogação novamente. O que você tem que pensar é o seguinte: material de uso ou consumo, crédito vedado. Crédito absolutamente vedado. Vamos trazer mais exemplos de materiais de uso ou consumo ao longo das nossas aulas. Vamos fazer isso, inclusive na última aula desse módulo, a aula em que teremos uma atividade prática para você treinar seus conhecimentos a respeito do direito ao crédito, das vedações, de como não cair nessas vedações, como não violar as vedações. Terceiro passo: as mercadorias serão usadas em atividades alheias ao estabelecimento? Isso também nós já vimos no nosso módulo passado, quando estudamos o estorno do crédito. A mercadoria da qual se credita o contribuinte tem que ser utilizada na atividade do estabelecimento. Se é uma indústria, então tem que ir para matéria-prima, para material de embalagem, enfim, para insumo. Se é uma empresa comercial, a mercadoria tem que ser revendida, comercializada. A mercadoria não pode ser desviada para fim alheio à atividade do estabelecimento, hipótese em que nós teremos a vedação ao crédito. Para você entender direitinho, um exemplo. Imagine você uma fábrica de calçados. Essa fábrica de calçados, ela tem por atividade a industrialização de calçados e o comércio do produto final, aqui no meu exemplo, sapato. Vamos imaginar que essa fábrica de calçados vai fazer uma ampliação ou uma reforma no seu parque industrial. E ela adquira materiais de construção para a reforma ou ampliação do estabelecimento fabril, do estabelecimento industrial. Aqui nós temos uma aquisição de um material que vai ser utilizado no estabelecimento para finalidade alheia à atividade do estabelecimento. Eu dei exemplos também em aulas anteriores. Um atacadista de bebidas adquire bebidas para revenda. Isso é normal, vai ter direito ao crédito. Se aquela bebida entrar tributada, ele poderá fazer o crédito do imposto cobrado na operação anterior e revender aquela mercadoria com o imposto, mantendo então, por essa razão, o direito ao crédito. Mas pode acontecer que a empresa resolva fazer uma recepção para os seus clientes, uma festa, um jantar para os clientes. E nesse jantar, nessa festa para os clientes, ela então destina para a mesma uma grande quantidade de bebidas. Nesse caso, a empresa vai ter que estornar o crédito, porque a bebida era para revenda. Esse é o objeto social da empresa. É aí que está o código CNAE. CNAE é Classificação Nacional da Atividade Econômica. E CNAE tem um código. Toda empresa tem a sua CNAE principal, que é a sua atividade principal, e CNAE secundárias. Organização de festas, eventos, não é nenhum dos códigos CNAE dessa empresa aqui que eu exemplifiquei. Então, se não é CNAE da empresa, a organização de eventos, de festas,
aquela bebida foi empregada em atividade alheia à atividade do estabelecimento. A empresa trabalha com bebidas? Não. Ela trabalha com revenda de bebidas e não o emprego de bebidas em festas. Portanto, o crédito relativo à entrada daquelas bebidas haverá de ser estornado. Quarto passo. O combustível foi utilizado como insumo ou abastecimento da frota? Observe que o combustível também dá direito ao crédito de ICMS. Mas não é qualquer aquisição de combustível que dá direito ao crédito ICMS. Primeiro tem que ser tributado, isso nós já sabemos. Entrou combustível tributado, teve imposto cobrado na operação anterior, eu posso fazer o crédito? Lembre-se, sempre vai depender da minha saída. E aqui aplica-se a mesma regra. A operação subsequente tem que ser tributada para que haja direito ao crédito, ou tem que ser uma exportação, ou tem que ser uma isenção, ou não incidência com manutenção de crédito. É essa circunstância em que eu terei direito ao crédito do combustível. Mas eu também tenho que observar, se tratando do combustível, qual foi o emprego desse combustível. Se for um combustível, por exemplo, óleo diesel para movimentar motores de máquinas da indústria, então ele foi empregado na industrialização, sensacional, dará direito a crédito. Se foi um combustível que foi empregado numa prestação de serviço de transportes, foi consumido por uma transportadora na prestação de serviço de transporte, também foi empregado na atividade do estabelecimento, dará direito ao crédito. Nas empresas comerciais, o combustível adquirido para abastecimento de veículos de entrega ou veículos que servem para ir buscar matéria-prima nos fornecedores, enfim, nesse caso, o veículo, o combustível abasteceu veículos e foi empregado na atividade do estabelecimento. Agora, se eu tiver veículo da diretoria, veículos à disposição de diretores, que servem para diretores irem a reuniões, que servem para diretores desempenharem atividades administrativas do estabelecimento, esse combustível não dá direito a crédito. Para você entender direitinho, mais uma ilustração do passo a passo, sempre muito rigorosamente preparado pelo professor Dimas. Temos aqui uma indústria, mais uma vez, uma indústria, uma fábrica de calçados. A fábrica de calçados, já na primeira aula eu falei que calçado tem um valor sentimental para mim, então eu sempre trago esse exemplo e também porque é um bom exemplo. Já que estamos trazendo aí um passo a passo, vamos nos calçar, vamos pôr calçados nesse passo, nesses pés que estão percorrendo esses passos rumo à sobrevivência na selva da legislação tributária do ICMS. Olha só, então essa fábrica de calçados, ela compra combustível numa primeira operação, tá? Que é para abastecimento do seu caminhão de entregas. Então esse caminhão de entregas, ele vai realizar entregas numa loja de calçados. Esse combustível que abasteceu o caminhão de entregas, é claro que ele vai dar direito ao crédito. Por quê? Porque está sendo empregado diretamente na atividade do estabelecimento. No desenvolvimento de uma atividade que está lá no código CNAE da empresa, de fabricação e, obviamente, comércio de calçados. Portanto, se está abastecendo o veículo de entrega, está sendo o combustível utilizado na atividade do estabelecimento, esse combustível dá direito a crédito. Mas pode acontecer uma outra situação. Eu posso ter uma compra de combustível para abastecimento de veículo que serve o diretor da empresa. Por exemplo, o diretor da empresa vai participar de uma reunião no banco. Então, observe aqui na ilustração que nesse segundo caso, nessa segunda hipótese, eu tenho um diretor da empresa utilizando o veículo para ir ao banco. Então, se o veículo está sendo utilizado para
a locomoção de diretores rumo a reuniões numa instituição financeira, ele não está sendo utilizado na atividade do estabelecimento. Então, essa aquisição de combustível tributada não dará direito a crédito em razão da saída ou prestação de serviço subsequente. Então, para saber se uma proibição, uma vedação ao direito ao crédito está sendo violada, eu tenho que olhar não só a entrada, mas também eu tenho que olhar a saída. A depender da saída, a depender do emprego daquela mercadoria que entrou, a depender da utilização daquele serviço que foi contratado, no momento da saída ou da prestação de serviço pelo estabelecimento, o crédito será vedado. E todos os passos, todos os 7 passos são passos que se desenvolvem mediante perguntas. São questionamentos que temos que fazer para saber se não está sendo violado o direito ao crédito. Na próxima aula deste módulo, nós vamos ver os passos esse foi o 4, então nós vamos ver os passos número 5, número 6 e número 7.